Bom dia, irmão, bom dia, irmã. O meu desejo para o seu dia de hoje é que você reconheça cada vez mais o amor de Deus em sua vida, as formas como Ele tem demonstrado o amor dele, cuidando de você, demonstrando várias formas de poder te amar, para que você possa reconhecer a Ele cada vez mais como o Senhor de sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 18. O texto nos diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui nesse versículo simples, conhecido por nós aprendemos uma verdade muito importante, que o amor não é algo que nós devemos simplesmente dizer que o fazemos. Na verdade, nossas atitudes contam muito mais. A nossa demonstração de amor, quando nós agimos amorosamente, demonstra o amor verdadeiro. O apóstolo João exorta os irmãos e nos exorta também hoje em dia, a palavra inspirada por Deus, a sermos amorosos de verdade, de fato e de verdade. Ele está falando isso porque nós já percebemos nos versículos anteriores como ele menciona que o amor deve ser algo prático na vida do próximo. Devemos amar os nossos irmãos porque isso demonstra que nós somos realmente salvos, que nós somos realmente transformados. E esse amor só pode ser real, verdadeiramente visto e percebido na prática, nas ações, na maneira de demonstrar as verdades para aquela pessoa, para que ela possa mudar. Demonstrar cuidado real para com o nosso irmão em Cristo. Aqui então, com essa expressão de afeto que ele diz filhinhos, demonstrando carinho e cuidado para com os irmãos daquela localidade que ele escreve essa carta, ele começa a dizer como nós não devemos amar. Não devemos amar de palavra nem de língua. Talvez em nossas mentes seja o mesmo significado, palavra e língua. Por que ele coloca dessa forma? Ele está enfatizando, é uma forma do autor, inspirado por Deus, enfatizar a ideia de que nós não devemos amar simplesmente falando. Nós não podemos amar simplesmente dizendo que amamos ou dizendo que nós fazemos sem realmente fazermos nada. O amor se demonstra, como o próprio versículo nos diz, de fato e de verdade. Fato aqui é aquilo que realmente acontece. Não é simplesmente algo que é dito. Palavras que muitas vezes são jogadas e aumentadas ou diminuídas, e aquelas palavras podem ser mal interpretadas, podem ser meios até de difamação em relação a outras pessoas. Então, não devemos amar simplesmente falando, mas de fato, atitudes concretas de que amamos, de fato e de verdade. Além de atitudes concretas que realmente acontecem, isso também deve ser feito em verdade, de verdade. As coisas devem ser feitas com a intenção certa, da forma correta. É isso que João nos desafia. Aqui nós percebemos também que as ações elas falam mais do que as palavras. Você já deve ter ouvido essa frase. Muitas vezes e muitas pessoas simplesmente dizem coisas, mas não fazem. Então, surgiu esse bordão, essa expressão: ações falam mais do que palavras, ou uma atitude vale mais que 1000 palavras. No fundo, isso se torna real quando nós lemos esse versículo e compreendemos isso. Não adianta simplesmente falarmos, mas devemos agir. Não adianta fazermos protestos de amor de que realmente temos isso em nós. Talvez seja até perceptível para as pessoas que lhe conhecem quando você finge algo que você não é, diz algo que você não faz. Então não adianta nós protestarmos acerca do amor, defender o amor, se de fato o amor só acontece na prática, nas atitudes, no cuidado para com o próximo. Essencialmente, o amor não é um sentimento, nem conversa, mas ação. Amor não é simplesmente a gente desejar e ter um sentimento bom dentro de nós de cuidar do próximo. Não é também simplesmente nós falarmos isso. É atitude. Quando nós realmente agimos, nós estamos demonstrando o amor de Deus por nós, porque Ele diz e Ele cumpre. Em Deus, não há essa diferenciação das suas palavras e de quem Ele é, pois Ele é perfeito. O que Deus diz acontece.
Em Gênesis nós vemos, e disse, haja luz e houve luz. Deus fala e as coisas acontecem, não tem diferença. Mas nós, pecadores ilimitados, finitos, nós falamos e muitas vezes, ou na maioria delas, nós não cumprimos. Nós temos essa luta dentro de nós para unir o que nós dizemos e o que nós fazemos. E quando nós simplesmente falamos que amamos os irmãos, chamando os irmãos de amados quando na verdade não amamos, nós não estamos agindo de maneira sincera. Nós não estamos realmente amando. Nós estamos apenas fingindo. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós hajamos. Você consegue lembrar 100% do seu rosto? Da sua fisionomia? Cada detalhe do seu corpo? Ou apenas o seu rosto, você consegue lembrar? Talvez você se depare com o espelho e após sair dele, fique aquela imagem sua no espelho, fica na sua mente. Mas talvez você não consiga lembrar detalhe por detalhe do seu corpo, o que faz você esquecer daquela imagem. E aí você volta ao espelho para poder lembrar de algo. Essa imagem é usada por Tiago para nos mostrar que aquele que não tem atitudes, aquele que não age em amor, ele simplesmente fala, ele simplesmente escuta, ele não age. Em Tiago 1, do 22 ao 25, o texto nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui nos é demonstrado como as atitudes em relação à palavra de Deus, a obediência, deve ser prática. Não deve ser algo que nós simplesmente ouvimos. A palavra de Deus deve ser ouvida e aplicada, deve ser ouvida e praticada, e não simplesmente ouvida, como é descrito aqui, e não meramente ouvintes, porque isso demonstra que nós estamos nos enganando. Devemos sim praticar a palavra. Da mesma forma acontece com o amor. Se nós simplesmente dizemos que amamos ou ouvimos sobre o amor, mas não praticamos o amor para com o irmão, nós não estamos vivendo de fato. Nós estamos simplesmente vendo nossa imagem, vendo que ali pode ter algum defeito que nós precisamos consertar. Mas ao sair do espelho, nós esquecemos, deixamos para lá. Então devemos ter o máximo de cuidado para amar verdadeiramente os nossos irmãos. Busque praticar formas de agir de maneira sincera, na prática, em amor ao seu irmão. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.